Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Joás e a gente vai estar hoje dando continuidade ao nosso curso C.S. Lewis, escritor, filósofo e teólogo. E nós já vamos para a nossa 8ª aula, tá bom? E hoje talvez seja a aula que você esteja esperando desde o começo do curso. Você já chegou aqui pensando nela. Hoje é a aula em que a gente vai estar vendo a Magnum Opus do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. E aí, você já deve estar acostumado com o nosso curso. A gente costuma ali fazer uma aula de 1 hora, em torno de 1 hora, e não daria para trabalhar de forma adequada as 7 Crônicas de Nárnia em 2 aulas, que a nona também vai ser sobre as Crônicas de Nárnia, adequadamente. Para tanto, eu selecionei 2 crônicas para essa e 2 crônicas para a próxima aula, para que a gente possa ter uma visão geral da coisa, mas também possamos nos aprofundar em alguns aspectos que são bastante interessantes. Então, na aula de hoje, estaremos iniciando nossa aula sobre Lewis em Terras de Nárnia. E aí vamos começar falando dos antecedentes. A gente já está fazendo nesse esquema algumas aulas. O que será que gerou em Lewis? Na nossa primeira aula, que foi a Introdução Geral à Vida de Lewis, Introdução Geral à Vida e Obra de Lewis, falamos que ele tinha alguns insights, que ele tinha algumas ideias ali, que tentava colocar em prática quando ia escrever, e imagens na cabeça, mas o que será que antecedeu e o levou? Qual foi a reação? Algumas curiosidades também, fofocas, entre aspas. Fofoca que está escrita não é mais fofoca, né, gente? Sobre Nárnia e Lewis. Vamos lá? A imaginação da infância. Exatamente, gente. Se você lembrar muito bem das nossas primeiras aulas, vimos que o Lewis, ele sofreu muito com a perda de sua mãe, ele sofreu muito com a ausência de seu pai. Na verdade, ele comenta que quando sua mãe morreu, ele meio que perdeu o fator materno e a presença também paterna, porque o pai se ausentou e foi uma pessoa completamente diferente na vida dos filhos. O irmão Warren foi colocado para longe deles e ele mergulhou na imaginação. Ele mergulhou nos livros. Antes que sua mãe morresse, o Lewis se mudou para uma casa grande, onde tinha uma grande biblioteca, e em sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, ele vai comentar que nada lhe era vedado. Ele não tinha proibição alguma na biblioteca. O que ele achasse com a capa interessante, com seus olhos de criança, o que ele achasse com um enredo interessante, ele lia e devorava, e assim ele mergulhou nesse mundo da imaginação para nunca mais sair dele. Além disso, a fuga dos problemas acabou que a imaginação para ele, a fantasia, foi o caminho perfeito para compreender melhor a vida e escapar também dos seus problemas que estavam inteiramente ao seu redor. A imaginação como forma de desafiar os limites da razão de forma legítima. Se você lembrar bem, ainda na nossa primeira aula, vamos resgatar muitas coisas dela, a gente viu que o Lewis, ele se converte para o cristianismo não só pela via da razão. Ele acreditava na razão, ele trabalhava com filosofia, vimos alguns livros dele de filosofia e vimos que o raciocínio dele é lógico, embora, claro, possa ser contestado por alguns opositores, mas ele trabalha muito com raciocínio lógico. Mas ele via que a lógica, que a razão tem um limite, e esse limite é o da imaginação. Então, os seres humanos, eles podem imaginar algo, eles podem estabelecer uma fantasia. Quando ele se converte ao cristianismo, afinal de contas, ele propõe uma das famosas frases que o cristianismo é o mito verdadeiro. Ele não só examinou a historicidade dos evangelhos, a historicidade de Cristo, mas ele foi também pelo viés da imaginação. A imaginação estava intrincada, era algo intrínseco na mente do grande Lewis. Em 1939, ele decide, em uma carta, ele escreve: vou escrever um livro para crianças. E aí você já tem o seguinte insight, né? Nesse período aqui, ele está para começar a escrever. Aliás, está ali no espaço de escrever a trilogia cósmica, e ele já indica que a trilogia cósmica não é um livro voltado para o público infantil, a priori. Mas Nárnia, quando a gente vai para Nárnia, a gente vê, e isso aí é um truquezinho, como é que a gente entende a faixa etária para a qual um livro é direcionado? Como é que eu sei que um livro é direcionado para crianças, outro para adolescentes, outro para adultos, outro para jovens? Gente, uma dica para você entender esse público primário do livro é olhar a idade que os
os protagonistas, que os personagens vão ter. E aqui, se eu não me engano, os garotos eles têm em torno de 8 anos na primeira crônica, o Diggory e a Polly. Primeira crônica, porque essa edição aqui da editora Thomas Nelson não, Martins Fontes, exatamente. A Martins Fontes vai organizar tematicamente, não cronologicamente. Então, o Diggory e a Polly, talvez vocês nunca tenham ouvido falar dele, mas a gente vai estar falando deles também aqui nessa aula. Eles têm ali em torno de 8 anos, que é a idade mais ou menos da Lucy, não da Susana, nem do Edmundo, mas é a Lucy que é, por sinal, a personagem principal. Há uma discussão sobre isso, se ela é a personagem principal de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas, enfim, o Lewis decide escrever para crianças e ele vai dar o protagonismo dos seus livros para crianças, enquanto na trilogia cósmica é do Ransom. As imagens, como foi que surgiu na cabeça dele? Será que ele dizia que era uma alegoria de fato, as Crônicas de Nárnia, uma alegoria cristã ou algo do tipo, como muita gente tenta colocar? Ele, sobre o processo de produção imaginativa do Lewis, ele já deixou muito claro que ele não começava um livro com um pretexto. Na verdade, quem escreve um livro para dizer alguma coisa necessariamente, não escreve um bom livro normalmente. Então ele começava com imagens. Ele teve uma imagem mental de um leão forte, poderoso, e de um fauno andando, carregando muitas coisas e derrubando no caminho. E essas imagens estão presentes e nos remetem imediatamente a Nárnia. Ali a primeira cena, se você talvez tenha assistido o filme e não lido o livro, a primeira cena do Sr. Tumnus no filme da Disney, no primeiro filme, né, Crônicas de Nárnia 1, é justamente ele andando e carregando essas coisas e caindo e a Lucy indo ajudá-lo. Enfim, o Lewis, ele teve essa inspiração mental, essa imagem mental, essa impressão mental que o levou a escrever do jeito que ele escreveu. Exatamente. Ele escreveu, gente, vocês podem perceber que teve um grande gap aqui, um grande intervalo. Na verdade, é quase o intervalo da Segunda Guerra. Na verdade, basicamente o intervalo da Segunda Guerra. Ele só escreveu para crianças no final da Segunda Guerra. Acaba em 45, dá um tempinho e ele começa, de fato, a escrever as Crônicas de Nárnia. E se você observar, é um curto espaço de tempo para se escrever 7 livros. As Crônicas de Nárnia, embora a gente tenha essa edição aqui, que é a edição clássica, a edição mais conhecida aqui no Brasil, mas existem outras edições que seccionaram os livros, e são 7 livros em vez de um grande livro. Então, as Crônicas de Nárnia, como se fosse a Bíblia, né, é um conjunto de livros que a gente tem em um só. E ele escreveu 7 livros em 3 anos, se você observar direitinho. E aí, isso levantou algumas questões, né? Isso aqui é o período de composição, tá, gente? Porque ele só vai concluir, de fato, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa em 1954 para iniciar a publicação. Será que 3 anos é o suficiente para elaborar livros tão bons? E aí, acusa-se, né? Ou algumas pessoas comentam, será que isso se deve à genialidade do autor, que era muito cheio de habilidades e tudo mais? Ou será que é uma superficialidade? Afinal de contas, já estamos aqui depois de quase 100 anos, daqui a pouco estamos fazendo 100 anos da promessa da escrita das Crônicas de Nárnia, e nós podemos ver, enfim, a grande crítica literária, os grandes trabalhos escritos sobre o assunto que, na verdade, era genialidade mesmo, e não superficialidade. Gente, curiosidades. Vamos começar. Nárnia, a cidade que deu esse insight para o Lewis chamar Nárnia de Nárnia, ela é uma cidade que de fato existe, no estado de Úmbria, no centro da Itália. Ou seja, ele não tirou Nárnia da... Quem vai comentar isso daqui é o Alistair McGrath, na sua biografia, não é? Biografia bem posterior, por isso muito mais bem pesquisada, do ateísmo às terras de Nárnia. Ele vai comentar que Nárnia foi inspirada em Narni, que é uma cidade de fato real. Isso. Em 2008, mais uma curiosidade sobre o livro, a Book Trust, que aí é uma cooperativa de muitas editoras e tudo mais, elegeu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa como o melhor livro infantil. Isso, como você deve estar lembrado da Christianity Today, que colocou o Cristianismo Puro e Simples como o melhor livro cristão, né, a melhor obra de teologia do século XX, também ocasionou muita revelia, porque você tem aqui muitos competidores. Você tem Charles Perrault, você tem
Hans Christian Andersen, a Walt Disney, o próprio Lewis Carroll, que muita gente até confunde com o Lewis Carroll de Alice no País das Maravilhas, mas a Book Trust, você sabe, Book Trust, né? Eu já confio neles só pelo nome. A Book Trust elegeu, enfim, é um livrão, gente. E aqui eu coloquei para vocês essa bela imagem em alta definição da cidade de Narnia. Vocês podem ver que é uma cidade de fato repleta de colinas, uma cidade com aspecto medieval. Eu vou colocar no grupo, tá? Para vocês que estão inscritos no curso olharem com mais cuidado. Quem não estiver conseguindo olhar com cuidado e nem estiver inscrito no curso, joga no Google, gente, Narnia, Úmbria. E aí você vai ver que é uma cidade de fato muito bela, com aspectos de castelo, enfim. É uma cidade que gera muita coisa na gente. Assim como os vales e os montes em Nárnia. Muito bonita, mas vocês podem ver já muito, como é que eu poderia dizer? Urbanizada, exatamente. Já com muita urbanização. Mas, vamos para frente. Temas. Vamos deixar um pouquinho as curiosidades de lado e vamos falar um pouquinho dos temas que são tratados nas Crônicas de Nárnia. Em quem se deve confiar? O tema da moral é colocado. Diferentemente de Alice no País das Maravilhas, em que as bruxas têm o nome Bruxa Má, Bruxa do Norte, e a gente tem pessoas que são boas e o nome já indica isso, como por exemplo no Peregrino de John Bunyan, exatamente. Aqui não. No primeiro impacto que as crianças têm com a narrativa da feiticeira, no caso do Edmundo, e com a narrativa dos narnianos, do Sr. Túminos, quem é bom? Eu estou chegando numa terra agora, eu não sei quem eu devo seguir, será que eu devo ir para casa e me esquivar dessa guerra? Tem essa questão da moral que é trabalhada. O trecho controverso que a gente vai falar sobre isso, com bastante cuidado, do encontro de Lucy com o Sr. Túminos. E é muito estranho com os olhos de hoje olhar para esse encontro, mas na verdade penso eu, sem estudar profundamente ainda o capítulo e tudo mais, sem fazer um trabalho sobre o assunto, que o Lewis queria de fato passar essa impressão de sequestro. Por quê? O Sr. Túminos encontra uma garotinha, olha para a garotinha, não a conhece, ela não o conhece. Olha, vamos para casa, eu tenho muitos doces para você, eu tenho muitas coisas para você. E ele leva a menina para casa, se tranca com a menina. Muito estranho essa cena, né? Mas a gente vai examiná-la mais para frente, é uma cena de fato muito controversa. Vamos conversar um pouquinho sobre a imaginação como motivo para ansiar a virtude ou a moral heróica, a virtude moral, a virtude heróica. Vamos vencer porque nós não vencemos somente por nós vencemos por toda a Nárnia, a identificação que os jovens, os garotos ali, têm com a terra de Nárnia. O valor atribuído aos animais. Gente, é muito importante falar sobre isso. Eu não quis delongar muito o nosso recorte histórico e social ali do ambiente que envolvia o Lewis, mas tinha um problema muito grande com os cientistas naturalistas daquela época. Você já deve ter ouvido falar em dissecção, quando um animal ele é morto e aí se abre para examiná-lo, o que ele tem dentro e tudo mais, entender de fato a anatomia do animal. No tempo do Lewis, inclusive apoiados por grandes cientistas, e até o H.G. Wells apoiava essa prática, existia a vivissecção, onde animais eram abertos para estudos, mas ainda vivos. E isso daí o Lewis era extremamente contra, exatamente, né? Eu suponho que você deva estar um pouquinho aterrorizado com essa ideia. Ele era extremamente contra isso e por isso, talvez, não podemos bater o martelo, ele vai atribuir grande peso e grande valor de dignidade, de caráter aos animais. Diferentemente dos animais do George Orwell em A Revolução dos Bichos, né, a Fazenda dos Bichos, The Animals Farm, ele vai dar caráter moral, ele vai dar hombridade, honestidade, pureza aos animais, de uma forma bem diferente, mas não muito à parte, né? Questão de moral, enfim. É uma janela para a realidade, né? A fantasia, só retomando aquela nossa segunda aula, o que a literatura é, o que a literatura comunica. A fantasia é nada mais do que uma forma de enxergarmos a realidade com óculos menos densos, mas mais visíveis. Nós conseguimos observar melhor o mundo quando não olhamos direto para ele, nós olhamos para a fantasia. E aí vamos falar um pouquinho sobre a ordem de leitura, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa
foi escrito inicialmente para ser uma obra independente. Talvez o Lewis não tenha entendido, não tenha pretendido escrever de fato uma saga, mas a primeira obra escrita, o primeiro livro escrito é O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. E você percebe que, apesar de na nossa edição final, né, o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa terminar ali com uma piscadinha de olho, em que o narrador vai comentar, né, mas haveria ainda muito mais aventuras em Nárnia, mas eles não poderiam ir mais pelo guarda-roupa. Acaba com a piscadinha de olho de que tem mais coisa vindo por aí, mas inicialmente foi uma obra independente. Por isso, há aquele suspense. Quem é Aslan? Quem é esse Aslan que há de vir? Quem é esse Aslan, filho do imperador de Alemar? No entanto, a ordem de produção foi essa. A gente vai ver aqui no próximo slide. A ordem de produção foi uma, né? O Feiticeiro Guarda-Roupa foi o primeiro. Mas a ordem de publicação já foi outra. Perdão. E a ordem cronológica é ainda outra. Por o problema de O Sobrinho do Mago. Em O Sobrinho do Mago, gente, a gente vê todo o panorama inicial da obra. A gente vê lá quem é Aslan, o que é Nárnia, o que significa o poste, qual a origem do guarda-roupa. Tudo isso está em O Sobrinho do Mago. Se você talvez tenha acompanhado os filmes da Disney e não o livro, você vai gostar muito de Sobrinho do Mago, porque ele vai patentear toda essa visão que a gente tem do mundo. Vai patentear toda essa visão que a gente tem do mundo de Nárnia. E aqui está para vocês a ordem, as três ordens, né? A ordem tanto de escrita, quanto a ordem de publicação e a ordem cronológica. Na ordem de escrita, nós temos, primeiramente, o Leão, a Feiticeiro e Guarda-Roupa, depois o Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada, né? Acho que está até diferente em português. E se você observar direitinho, é a ordem que os filmes da Disney seguiu. Nós temos o primeiro, o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, depois o Príncipe Caspian e o Peregrino da Alvorada. Para quem não viu ainda, quem não teve a oportunidade de estar nesse curso de fato para aprender, que é o pressuposto inicial, existem mais 4 crônicas. E talvez você as escute pela primeira vez. Nós temos The Horse and His Boy, O Garoto e Seu Menino, A Cadeira de Prata, A Última Batalha e, por último, O Sobrinho do Mago. Na ordem de escrita. O Sobrinho do Mago vai vir por último. Como você sabe aquele flashback que vem para explicar o começo de tudo e tudo mais? É onde o Sobrinho do Mago vai vir para ser essa explicação. Ordem de publicação também, a gente consegue ver aqui. O Leão e a Feiticeiro e Guarda-Roupa vieram primeiro, 1950, embora vá ter outras edições e tudo mais. Príncipe Caspian vai vir em 1951, logo um ano depois já é publicado. A Viagem do Peregrino da Alvorada, 52, Cadeira de Prata, 53, O Garoto e Seu Menino, aliás, O Cavalo e Seu Menino, 54. O Sobrinho do Mago, embora tenha sido escrito por último, depois da Última Batalha, vai vir antes da Última Batalha e, por fim, a Última Batalha em si, que é um dos melhores, caso você não tenha ainda conhecido e tudo mais, vale muito a pena a leitura. Na cronologia interna, nós temos o Sobrinho do Mago como primeiro, que é o que a gente vai seguir e é o que vai estar nessa edição aqui. O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, O Cavalo e Seu Menino, O Príncipe Caspian, Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e, por fim, A Última Batalha. Ok? Certinho? Então vamos avançar. Aqui, gente, e aí é o que eu gosto muito em alguns autores, em alguns ficcionistas. Eles não se contentam em ficar apenas com o desenho narrativo da sua história ou do seu mundo. Mas o Lewis, assim como Tolkien, o Lewis, só para você ter uma ideia, já para dar um spoiler da nossa próxima aula, não, a outra, para a trilogia cósmica, ele vai criar uma língua, assim como o Lewis criou o Tolkien criou para o Senhor dos Anéis. E assim como o Tolkien, o Lewis criou a sua Terra-média. Ele criou a sua Nárnia. E aqui nós temos todos os pontos, cada cantinho desse, aqui Anvard, The Archen River, a floresta, o Father Christmas, né? A terra do Pai Noel, o lago congelado, o poste do lampião, o guarda-roupa,
a gente consegue ver onde cada coisa acontece. Das 7, a pedra de... a tábua de pedra, a mesa de pedra, que a gente vai ver também no feiticeiro guarda-roupa. A casa dos beavers, dos castores, a casa do senhor Túminos, enfim, tudo, e o castelo da bruxa. Tudo isso aqui acontece nas 7. Cada local desse é privilegiado e todos convergem para cair de Paravel. Avançando, vamos lá. Teologia imaginativa, não é? Você já deve ter ouvido muito, tem até memes com essa história, né, do leão e tudo mais. Tem memes muito legais. Eu gosto daquele do... a Disney repetiu o ator. O mesmo ator que fez o Rei Leão é o ator que fez Nárnia. Tem outro que no finalzinho da Viagem do Peregrino da Alvorada, acho que eu vou até compartilhar com vocês, se vocês tiverem, podem colocar no grupo já. No finalzinho do Peregrino da Alvorada, o Aslan olha para Lucy e diz: no seu mundo eu tenho outro nome. E aí o pessoal coloca lá o leão do imposto de renda. Enfim, nós falando de teologia imaginativa, o que significa o leão? O Lewis, ele se propôs, gente, a recontar aqui uma grande narrativa, que é a história da salvação, que já está na Bíblia. Mas ele reconta em uma roupagem fantasiosa, em uma roupagem diferente para desfazer todos aqueles tiques automatizados que nós temos quando ouvimos uma história que já conhecemos. E ele conta a história de outra forma para que ela chame mais atenção, principalmente do seu público, que era o público infantil. O uso da figura do leão, pode avançar. Nós vamos ver que o leão, obviamente, se você está familiarizado com a cultura bíblica, com a cultura cristã, você vai lembrar que o leão tem a figura do leão da tribo de Judá, que é Jesus, lá no Apocalipse. Enfim, tem algumas figuras de leão na Bíblia que são referentes a Cristo. Aslan, também, o nome Aslan, e aí a origem do nome Aslan é o termo turco para leão. Eu, pessoalmente, eu pronuncio como Aslan. E, obviamente, me refiro ao leão de Judá. O Luiz deixa claro de onde tirou a sua inspiração para o nome Aslan, é leão em turco, e ele também deixa claro que o Aslan se refere ao leão de Judá, que é uma imagem que o Apocalipse usa para Jesus, o leão que sai vencendo para vencer. Adiante, temos a questão da magia profunda, que a gente vai explanar dentro da narrativa para entender melhor, que é o mistério da expiação. A expiação, quando alguém morre no lugar de outra pessoa para pagar um preço, pagar a culpa dessa pessoa, a gente tem na narrativa como magia profunda. A gente tem a criação e reformulações da queda. Por quê? Em O Sobrinho do Mago, a gente vai ter uma ideia de queda, tem um fruto proibido, que por coincidência é uma maçã, embora na Bíblia não seja maçã, mas o imaginário popular e religioso atribuiu ao fruto que a Eva comeu, e o Adão também, né? Como uma maçã. Vamos ter uma maçã dourada, que vai ter toda uma função lá em O Sobrinho do Mago. Em O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, nós temos também a questão do manjar turco, que será que ele enfeitiça, será que ele não enfeitiça? O que leva o Edmundo a fazer tudo aquilo que ele faz? Mas tem aquela questão da prova do apetite, do teste do apetite, que nos lembra muito a queda. E nós temos a explicação do problema do mal, como é que o mal chegou no mundo. Nós temos a resposta em Nárnia, como é que o mal chegou a Nárnia. E aí o Luiz já faz aquela jogada da fantasia para nos ajudar a ver como chegou no nosso mundo. O espaço. O Sobrinho do Mago, que são as duas obras que a gente vai trabalhar hoje, né, as duas primeiras crônicas, ele vai estar ambientado em Londres, em algumas casas de Londres, e no estúdio do tio do Diggory. Vamos ter os anéis mágicos, que, diferente do guarda-roupa, do leão, a feiticeira guarda-roupa, serão os portais para Nárnia. Eles vão colocar os anéis coloridos e então serão transportados não diretamente para Nárnia, mas para o Bosque Entre Mundos. E o Bosque Entre Mundos, gente, é algo que dá para explorar muito da literatura de Lewis. Quando os garotos, né, o Diggory e a Polly, colocam os anéis mágicos, eles são transportados para o Bosque Entre Mundos, que seria ali um tipo de limbo, um tipo de mundo cheio de portais para outros mundos. E é um bosque, por isso, enfim, o nome é autoexplicativo.
E nesse bosque eles vão ter a oportunidade de conhecer alguns lugares. Um deles, se eu não me engano, já é o próximo. Não. Um deles é Charn, que algumas coisas interessantes vão acontecer em Charn. Em Um Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós vamos ter as seguintes questões. O problema da guerra, Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi escrito naquele período, que levou muitas crianças a, por segurança, produção de ataques aéreos, crianças londrinas são enviadas para o interior para se proteger e tudo mais, e vão morar num casarão, no caso, o casarão do professor Kirk, e o guarda-roupa antigo, né, que também é um ambiente, guarda-roupa antigo feito da madeira de quê? Vamos conversar sobre isso mais um pouquinho para frente. Nós temos o poste e, claro, nós temos Nárnia, que já vimos o mapa anteriormente. Adiante, personagens do Sobrinho do Mago. Nós temos o tio André, nós temos a Jades, o Aslan, o Polly e o Diggory, que são os principais. Embora vamos ter a Rainha Helena e o Rei Franco, o cavalo também. Vamos falar sobre isso dentro da narrativa, mas esses aqui são os principais, tá bom? Em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Lúcia, Edmundo, Pedro, Susana e a Feiticeira Branca, além, claro, do Aslan. E aí vocês vão perceber algo muito interessante. A relação entre a Jades e a Feiticeira Branca, né? Talvez seja muito interessante para muitos, como foi para mim, perceber isso aqui pela primeira vez. Porque a Jade, gente, do Sobrinho do Mago, como ela entra na narrativa e como ela repousa no final do Sobrinho do Mago, nos indica que ela é, de fato, a Feiticeira Branca. Inclusive, tem algumas passagens que deixam isso muito claro. Pena que nos filmes não ficou tão evidente. Adiante, o Sobrinho do Mago. O Tio Seus Anéis e a Trapaça. O Sobrinho do Mago, gente, ela é uma narrativa... Perdão, é uma narrativa... Ela é uma crônica, é uma narrativa que vai nos ambientar num ambiente infantil, numa situação infantil. Onde um menino brinca com a menina... E ali eles vão se conhecendo e tudo mais, até que eles, por peripécia, chegam no estúdio do tio André, do Diggory, e o tio os engana. Ele era um alquimista, o pessoal, por isso subiu do mago, né? Ele era um alquimista, tinha ali algumas coisinhas mágicas e tudo mais, e ele engana a Polly para colocar os anéis. Ao colocar os anéis, ela desaparece. E aí ele desafia o Diggory. Se você gosta de fato dela, se ela é mesmo sua amiga, coloque seus anéis e vá atrás dela. E ele, com muita raiva, coloca os anéis e vai atrás dela. E acabam os dois, portanto, do Bosque Entre Mundos. O Bosque Entre Mundos é um conceito importante, como eu já expliquei para vocês, e que pode ser muito bem explorado. Ele tem uma descrição espacial muito interessante também. Do Bosque Entre Mundos, gente, eles vão para um mundo chamado Nárnia, não, ainda não. Vão para um mundo chamado Charn. Em Charn, eles veem que era uma cidade imperial, como se fosse o centro do império. Eles encontram o Sino de Ouro. Tem uma plaquinha, né? E aí aquela velha história, né? Se você tocar o sino, vai acontecer isso. O Diggory vai lá e toca o sino. O que acontece quando o Diggory toca esse sino? Quando o Diggory toca esse sino, ele desperta a grande rainha de Charn. Ele observa, assim, semelhantemente a Nárnia, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, em que aqueles que não obedecem à rainha viram estátuas de pedra, em Charn todos eram estátuas de pedra. E quando o Diggory toca o sino, e ele desperta a estátua da rainha de Charn, da imperatriz de Charn, como assim ela se denomina. E ela diz, aqui foi Charn, a metrópole, a cidade do Rei dos Reis, na página 37 do livro da Thomas Nelson. Gente, tanto de coisa que dá para se falar dessa citação apenas. Charn era a cidade do Rei dos Reis. E aí, claro, tem um eco bíblico na coisa. É a cidade do Rei dos Reis, mas ela agora está destruída, ela está abandonada, todos os cidadãos viraram pedra. O que será que aconteceu? Ao ser despertada, surge o conflito e o desequilíbrio da força. Por quê? A rainha ela não é boa. A rainha ela vai querer retomar o controle de tudo, vai querer dominar outros mundos, e quando a rainha sabe que as crianças não são de Charn, não são dos arredores de Charn, ela quer ir para o mundo das crianças para ali estabelecer seu novo império.
E assim ela consegue ir para Londres. E, gente, é muito engraçado. Sabe aquela narrativa que parece ser infantil, mas que encanta todas as idades? É muito engraçado. Quando ela chega em Londres e as peripécias que ela vai vivendo ali, tem uma mulher que acha que ela está dando em cima do marido dela e ela vai bater na rainha, na Jades, né, na imperatriz. Só que quando a Jades chega em Londres, ela perde seus poderes. Então ela só é uma grande, alta e forte mulher. Enfim, há peripécias muito engraçadas, de fato, que fogem do clichê da coisa. Isso. Em determinado momento, depois de tanto ela dizer que ela era imperatriz, ela era imperatriz, ela era imperatriz, o pessoal, ironizando ela, diz: Três vivas a imperatriz de Tiririca da Lagoa do Bode. Gente, que tradução bem feita, gente. Que tradução excelente. O pessoal está de parabéns. É uma sequência de peripécias muito boas, ao mesmo tempo em que tem toda a narrativa séria correndo por trás. Será que ela vai dominar Londres? O que será que os meninos vão fazer para se livrar dela? Até que os meninos conseguem ali colocar os anéis e tudo mais, eles são transportados do bosque, mas eles vão para um local escuro dessa vez. E aí a rainha tem uma fala dela muito interessante, ela fala: aqui não é Londres, aqui não é Charne, aqui não é nada. E eles estão de fato no nada. Lembrei agora do Grande Sertão Veredas, no nada, né? Começa no nada. E eles vão para o nada. Que nada é esse? Eles vão, gente, para o marco zero temporal de Nárnia. E nesse marco zero tudo era escuro, eles não conseguem ver nada. Eles só conseguem ver o Aslan. Eles veem um leão poderoso, colorido, que vai cantando. E aí o Lewis vai dar uma das mais belas imagens de criação já feitas. Ele vai dizer que o leão vai cantando. E ao cantar do leão, o mundo vai surgindo. As coisas vão acontecendo a partir do cântico do leão. E Nárnia vai tomando forma, as árvores vão crescendo, os animais vão surgindo. Surgem animais falantes e animais não falantes. Isso aqui é muito interessante também. Porque vai ter um eco diretamente na última batalha, onde alguns animais perdem a voz. Vai ser muito legal de tratar sobre isso na aula que vem. E temos um mundo criado e um mundo perfeito, é o mundo de Nárnia. No entanto, quem é que foi para Nárnia nessa peripécia dos meninos de levarem a rainha de volta para Charne? Foram. Eles estavam com um cocheiro, foi o cocheiro, sua esposa, o cavalo do cocheiro, que vai virar um cavalo alado mais para frente na narrativa, os dois meninos, o tio André e a imperatriz de Charne, a Jades, também foi levada para Nárnia. Nárnia era um mundo perfeito, mas o mal já tinha adentrado. Na narrativa do mundo de Nárnia. E aí tem uma fala do Aslan sobre isso. Apesar de o mundo não, perdão, do narrador. Apesar de o mundo não ter mais que 5 horas de idade, o mal já penetrou nele. E o mal fora trazido pelo filho de Adão. O Digory, na sua tentativa de salvar o seu mundo, levou o mal para o mundo perfeito de Nárnia. Então, como o mal surge, como o mal chega no mundo? O mal chega no mundo levado por outros seres livres que trazem. Mas o mundo é criado perfeito, belo, colorido e tudo mais. Muito interessante essa reflexão, quase teodiceia que o Luiz tenta fazer aqui. Nós temos, então, outro problema que o Luiz... Não está dando, infelizmente, para aprofundar, gente, mas eu sugiro que vocês leiam. Uma das propostas do nosso curso é que, para complementar a carga horária de 1 hora de aula, mais meia hora de discussão, é que você leia um dos livros do Luiz que a gente está destacando aqui ao longo dessas... Acho que a gente vai terminar com cerca de 14 aulas. Em torno de 14 aulas. Então, é muito interessante que você leia. Leia, porque vai ter uma atividade para você constar a leitura e tudo mais, como a gente descreveu lá na primeira aula. Então, fique esperto. E, se eu fosse você, daria um local especial para o Sobrinho do Mago nas suas leituras aí, porque de fato é muito interessante, muito rica a discussão. Quando eles viajam para Nárnia, a mãe do Digory fica doente. Tem ali uma questão que a deixa doente à beira da morte.
Então, o Aslan diz para ele chega pro Aslan e vê que o Aslan é poderoso, fala, Aslan, eu quero que você cure a minha mãe. E aí o Aslan diz que ele precisa pegar uma maçã dourada do outro lado de Nárnia. Então começa a odisseia para a cura e o desfazimento do mal. Quando no caminho, né, eles vão no cavalo alado, inclusive o cocheiro e a sua esposa, que chegaram meio que do nada ali em Nárnia, eles são coroados como rei Franco e a rainha Helena. E aí tem até uma leitura, pode ser um estudo posterior, mas o Luís ele era muito ligado em questões europeias e questões também planetárias. Rei Franco, Franco imediatamente nos lembra a França e Helena nos lembra Elas, que é o nome grego para Grécia. Então ele vai colocando ali uma identidade muito interessante na narrativa. Nós voltando para cá, né? O cavalo do cocheiro se torna um cavalo alado e ele vai levar as crianças, o Digory e a Polly, em busca dessa maçã dourada. Maçã de prata. Gente, a terra de Nárnia era uma terra tão fértil, tudo que plantava dava, que eles levam, até uma brincadeira com o Brasil, né? A terra que tudo dá. Quando eles viajam de volta para Nárnia, não de volta, mas eles levam o cocheiro, a esposa, o cavalo e uma barra de ferro vem junto. Uma barra de ferro de uma questão que teve lá, vem junto, essa barra de ferro cai em Nárnia. Ao cair em Nárnia, eles observam que ela começa a crescer e a se desenvolver para a sua maturidade e ela se transforma num poste, com um lampião. Olha que interessante, guarda esse poste com um lampião. E o Digory, com isso na cabeça, ele vai pensar, poxa, será que se eu plantar tudo aqui dá? E ele vai plantar puxa-puxa, que é um doce muito, muito conhecido, nosso, só na telinha, né? A gente não tem o puxa-puxa aqui. Ele planta o puxa-puxa e de fato dá uma árvore de puxa-puxas. E eles se alimentam, cabeça de criança, né? Eles se alimentam em sua viagem, sua odisseia para salvar a mãe do Digory com o puxa-puxa e eles conseguem chegar até o final. Quando eles chegam, gente, na árvore das maçãs de prata, a Jade surge novamente, que até então estava em repouso na narrativa, né? E ela vai ali. Qual era a missão do Digory que o Aslan tinha dado? O Aslan tinha dito: Digory, vá até lá, pegue a maçã de prata, traga para mim e você vai curar sua mãe. Quando ele chega lá, a Jade vai colocando na cabeça dele: coma maçã e você vai ser o rei de Nárnia. Coma maçã e você vai, você vai, você vai. O Digory, ele tinha machucado em uma situação anterior, em Charna ainda, a Polly. E ali teve um desentendimento entre os dois que acabou fortalecendo muito a relação deles. E eles eram amigos de verdade agora. Nessa situação, a Jadis, quando está quase convencendo o Digory a comer a maçã e tudo mais, ela diz: e você esquece a menina, deixa a menina de lado. E aí ela dá muito mole. E aí ele, poxa, se ela está tentando me desafiar a comer a maçã, a me tentar a comer, eu comer a maçã, abandonando minha amiga? Não. E aí ele olha para sua amiga e para cuidar da sua amiga, parecido aí com Adão e Eva, né? Para cuidar da sua amiga, mas de uma forma diferente, ele resiste à tentação, ele segura a maçã e eles voltam para o local em que, ainda é Nárnia, tá? Eles voltam para o local em que Aslan está. Ele dá a maçã para Aslan, Aslan fala para ele levar a maçã de volta para Londres e dar a maçã para a sua mãe, que fica, portanto, curada. E o miolo da maçã, gente? O que será que ele faz com o miolo da maçã? O miolo da maçã é o local da maçã que cresce e vira uma árvore, né? Eles voltam para Londres, o Digory, a Polly e o tio plantam o miolo da maçã, que cresce, vira uma macieira enorme, e aí a narrativa já vai caminhando para o seu fim. Toda a Odisseia já tem terminado e tudo mais, mas na última página, se não me engano, bem na última página, a gente tem uma descrição muito interessante, porque aquela árvore ficou muito velha, a madeira era muito boa, e eles resolvem derrubar a árvore, construir com a madeira um guarda-roupa e mandar para a casa do interior. E aí a narrativa termina. Gente, muito interessante isso aqui para a gente entender o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, porque aqui a gente tem muitos insights. A gente tem o insight do poste, tipo, Nárnia é uma cidade completamente diferente de Londres. E como é que os meninos, a Lucy chega e vê de cara um poste? Como é que tem um poste em Nárnia?
Se não tem ali idade moderna nem essas coisas, o poste é a origem daquela barra de ferro que em O Sobrinho do Mago chega lá e cresce. E o guarda-roupa mágico é fruto, literalmente é fruto da maçã trazida de Nárnia. Enfim, muito interessante. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, mas a gente vai discutir agora um pouquinho do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa também. Essa garotinha simpática aqui que vocês estão vendo, ela é Lucy Barfield. Parente ali, se eu não me engano, filha do Owen Barfield, que foi, se você lembra das primeiras aulas, um dos caras responsáveis ali pela conversão do Lewis. Quem ali estava na cabeça dele e tudo mais, conversando, trocando ideias juntamente com o Tolkien, Owen Barfield e Tolkien. A Lucy, ela era sobrinha não, ela era afilhada, né, apadrinhada pelo C.S. Lewis. E é a ela que o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa é dedicado. Será que então que a Lucy é ela? A Lucy, enfim, é uma figura dela? Não podemos bater o martelo com isso. Mas, na biografia de C.S. Lewis, do Roger Lancelin e do Walter Hooper, nós temos uma passagem muito interessante na página 306 e 307, que diz algo bem interessante que mostra que a gente não sabe muito bem para onde a coisa está indo. Eles vão comentar o seguinte: pode ser que a Lucy Panvence seja motivada pela Lucy Barfield. No entanto, existe também uma das... Isso aí. Contudo, é uma surpresa descobrir que uma das mais populares santas de Nárnia, Narni, da Itália, é a Santa Lucy de Nárnia, que o corpo repousa incorruptível na capela do lado da catedral. E aí, gente, a Lucy Broccoli, que de fato foi uma garota lá, foi uma santa e tudo mais, da cidade de Viterbo, na Itália, enfim, mas é uma santa que está lá em Nárnia. Será que é a Lucy Broccoli ou será que é a Lucy Barfield? Você tira suas próprias conclusões, não vai ser eu que vou bater o martelo, não vai ser eu que vou colocar coisas na intenção do autor sem estarem tão claras. Mas é muito interessante perceber que numa página a gente tem a dedicatória e na outra página já se fala da Lucy Panvence. Então, eu sou mais inclinado a pensar que de fato foi na Lucy Barfield que o Lewis estava pensando quando deu o nome. O espaço, novamente só dando uma introdução, o espaço ele vai estar dentro da casa grande e antiga, a casa do professor Kirk, aliás. O professor Kirk, gente, é o Diggory mais velho. Então, tudo se explica quando se entende o Sobrinho do Mago. O guarda-roupa, que é fruto da árvore da macieira. Nárnia em neve e o poste, que você agora já sabe o que é. A Casa dos Castores e o Palácio da Feiticeira. A cronologia, ela segue, e isso aqui eu achei muito interessante de destacar, com o intervalo temporal. Como uma viagem no espaço ou uma viagem na nossa mente, nem uma viagem na nossa mente nem tanto, mas uma visão ou algo do tipo, os garotos, eles são transportados para Nárnia, vivem muitos dias, anos, meses, e quando voltam para o mundo, nada se passou. Aí a gente pode ter algumas postulações a partir disso. Mas a postulação óbvia, que não é uma postulação, é que a ida para Nárnia ela é tão diferente do nosso mundo que ela não altera a cronologia daqui. Por que será isso? Enfim, é uma discussão bastante interessante que a gente pode ter. Pode avançar, por favor? Isso aí. Longe de Londres por causa de ataques aéreos, o professor Kirk, eu já expliquei para vocês como isso daqui vai se dar. Gente, diferente da narrativa do filme, que tem o seu valor, é muito bem interpretado e tudo mais, nas Crônicas de Nárnia, o tempo que se passa não é tão curto da chegada dos garotos até a descoberta do guarda-roupa. Na verdade, até a ida, quando a Lucy vai, diz para todo mundo, o pessoal desacredita, passam-se muitos dias, a Lucy fica muitos dias chateada, tem um período eles vão brincar lá fora, tem esse outside do espaço, não é só dentro da casa que tudo acontece, diferentemente do filme.
Então, nós temos até mais personagens, por exemplo, por curiosidade, tem mais criadas. Inclusive, o narrador diz algo muito interessante, né? Logo no segundo parágrafo. O professor era solteiro e morava numa casa muito grande, com Dona Marta, a governanta, que se não me engano tem outro nome no filme. E 3 criadas, Eva, Margarida e Isabel, que não aparecem muito da história, de fato não aparecem na história. Mas está aqui documentado pra gente. Além disso, nós temos o potencial sequestro de Lucy pelo Sr. Túminos, o problema da feiticeira branca. Sim, mas vamos lá, vamos por partes. No potencial sequestro de Lucy, nós temos algumas coisas interessantes para falar sobre isso. O Sr. Túminos, quando a conhece, aqui logo na página 108, é dito o seguinte: mas em Nárnia é sempre inverno e há muito tempo. Aliás, vamos apanhar um resfriado se ficarmos aqui conversando debaixo da neve. Filha de Eva, das terras longínquas de Sala Vazia, que é onde a Lucy diz que vem, eu vim da Sala Vazia e entrei no guarda-roupa. Ele disse que não sabia porque não conhecia geografia. Onde reina o verão eterno da bela cidade de Guarda-Roupa. Que tal se a gente tomasse uma xícara de chá? Muito obrigada, senhor Túminos, mas eu estava querendo voltar para casa. É ali, virando aquela esquina, disse o fauno, e lá tem uma lareira acesa, torradinha, sardinha, bolo. Gente, muito estranho. Ele começa, de fato, a enganar a menina, enredar a menina, muito parecido com crimes terríveis que aconteceram na história, não é? Mas era esse mesmo que ele queria fazer. Ele queria, quando ele ficou sabendo que ela era filha de Eva, a intenção dele era puramente má. A gente costuma olhar para o Sr. Túminos e olhar para a conversão, entre aspas, que vai acontecer nele, quando a Lucy conversa com ele ao chegar na casa, mas aqui ele era um fauno muito mau, como ele mesmo diz na página 109. Estou chorando porque sou um fauno muito ruim. Acabe logo com isso, você não diria isso. Penso que, a Lúcia até tenta contrapor, né? Penso que é um fauno muito bonzinho, o senhor é um fauno mais simpático que já encontrei. Você não diria isso se soubesse de tudo? Não sou um fauno mau. Não, sou um fauno mau. Acho que nunca existiu um fauno tão ruim desde o começo do mundo. E de fato não existiu um fauno tão ruim desde o começo do mundo. O senhor Túminos estava certo. A impressão daqui não é um potencial sequestro, não é um quase sequestro, não, é um sequestro de fato. Ele leva a Lucy e tenta ali sequestrá-la. É essa a intenção que o Lewis quer demonstrar pra gente. No entanto, no meio do sequestro, ali no diálogo que ele trava com a Lucy explica, aliás, ele explica para Lucy que quem manda na Terra é a feiticeira branca e que o tempo dos reis já passou há muito tempo, o rei Franco e a rainha Helena já passou há muito tempo e outras pessoas tomaram o controle de Nárnia e agora ela é governada pela feiticeira branca. Por isso, não há em O Sobrinho do Mago nenhum sinal de inverno. Por isso, é inverno, sempre inverno e nunca Natal. Que mais dá pra gente destacar aqui? Sempre inverno, nunca Natal. E o roubo de crianças é o que o Sr. Túminos pratica, ou deveria praticar, em prol da feiticeira. Então ele de fato queria sequestrar a Lucy, tá bom? Se você estranhar, é de fato isso que a narrativa quer que aconteça com você. Quando a Lucy descobre da feiticeira branca e tudo mais, o Sr. Túminos também conta para ela da profecia dos 4 tronos. Não, mas o Natal vai chegar, o mundo vai mudar, quando a imperatriz vai cair, quando chegarem os 4 reis. E aí ela convence ali que ele não é um fauno ruim, que ele é um fauno bom e que pode fazer boas coisas, que o caráter dele é determinado pelas ações e não o inverso. E aí ele decide libertá-la, ela volta e ela conta para os seus irmãos que, como você já sabe, deve estar lembrado do livro, deve ter ficado chateado com eles também, não acreditam nela. Vamos avançando, por favor? Exatamente, a desconfiança dos irmãos e a passagem temporal. Ela conta para os irmãos dizem que ela deve estar sonhando, que riem, ela é uma grande criadora de histórias, é uma mentirosa, mas não. Se passa muito tempo, o Edmundo acaba indo a Nárnia, nesse ínterim, antes dos irmãos acreditarem nela. E, gente, o Edmundo em Nárnia, ele vê, assim que ele chega, ele encontra o poste, vê trenó, renas e um belo rosto, mas completamente frio, gelado. Esse belo rosto é da rainha Jades, que é muito pouco citado o nome dela. Eu acho que só em uma inscrição
na inscrição, quando já os 4 irmãos chegam. Ele vê um belo rosto, mas orgulhoso, frio e duro, página 115. Esse rosto já deveria transmitir para o Edmundo que, por sua ingenuidade ou ganância, não percebe com quem ele está conversando, né? Mas a descrição vai mostrando para a gente. Eu tinha dito para vocês que os nomes não indicam nada. Se bem que feiticeira branca, né, não é tão claro assim, afinal de contas. Em inglês, se não me engano, não é nem o witch que é utilizado de bruxa, algo negativo. É feiticeira mesmo, que não é tão delimitado por caráter. Mas a descrição que é feita dela deveria nos causar essa impressão de que ela não é boa gente. Quando ela oferece para ele o manjar turco, eu lembro que quando eu trabalhei isso daqui em sala de aula, ainda quando eu dava aula para o ensino fundamental, uma menina disse para mim, professor, mas o Edmundo, ele é inocente. Por quê? Porque o manjar estava encantado e tudo aquilo. Gente, não dá não dá para dizer que ele é inocente não. Porque o manjar turco, a narrativa é muito clara. Ela encanta o manjar turco para que quem comesse dele quisesse comer mais. No entanto, a tentação não para por aí. Ela vai dizer que você vai ser um grande rei de Nárnia. Primeiramente ele toma uma bebida espumante, quente, que o aquece, o frio não é mais um problema. Ela oferece um manjar turco, que seria mais ou menos isso daqui, uma ideia do mundo real. Claro, é um mundo fantasioso, não dá pra gente determinar como seria o manjar turco narniano. Nós podemos ter uma ideia. E ela diz que ele pode ser rei. Traga seus irmãos, Edmundo. Aí ele, não, mas meus irmãos vão querer, e o Pedro, ele não gostava do Pedro pela rivalidade de ser irmão do meio. O Pedro vai querer ser rei, ela, não, mas você vai ser rei sozinho. Aí ele, opa. Aí vocês percebem que o caráter e a cobiça, a ganância e o orgulho do do Edmundo, ficam muito evidentes. Então, por mais que o manjar turco tenha esse encanto de quem come querer comer mais, como se fosse ali algo viciante, não seria o suficiente para eximir o Edmundo de culpa. O Edmundo, de fato, foi bem desonesto nessa situação. A ausência de juízo de valor sobre Jades, ele não faz, sim, nem a narrativa diz se ela é má e tudo mais, mas apenas as ações dela, o caráter dela, em iludir o menino, em atraí-lo e transformá-lo e colocá-lo contra seus irmãos, já deixa isso muito claro pra gente. As mentiras, afinal de contas, ele volta para o mundo real e ele fala para Lucy, na verdade ele encontra a Lucy e a Lucy vai dizer para ele que a feiticeira é ruim e ele não vai acreditar, vai ter uma controvérsia, mas o Sr. Túminos disse, mas a feiticeira é assim, o Sr. Túminos é assim. Quem está certo? Quem tem a verdade? Quando eles voltam para o mundo real, o Edmundo, para a catarse de tanta gente, o Edmundo diz que não foi, que foi uma mentira, que foi uma brincadeira, que foi um grande faz de conta, deixando assim a Lucy muito infeliz e alimentando ainda mais a desconfiança de seus irmãos. Quando os meninos têm a ideia, o Pedro tem a ideia, vamos contar para o professor Kirk para ver o que ele acha, antes de contarmos para o nosso pai. O professor Kirk, que é o Diggory, que já sabe que Narnia existe, ele estabelece um trilema muito parecido com o trilema que C.S. Lewis propõe para a divindade de Cristo. Ele fala, a irmã de vocês é louca? Ela tem indícios de loucura em outras situações? Ou é só por isso que vocês acham que ela ficou louca? Aí eles, não, ela é bem razoável, na verdade. A irmã de vocês é uma mentirosa? Ela conta muitas mentiras assim o tempo todo para que vocês pensem que ela é mentirosa? Não, na verdade, ela é bem honesta. Então, gente, afinal de contas, ou ela é louca, ou ela é mentirosa, ou ela de fato está falando a verdade. Então, se ela não é louca nem mentirosa, ela de fato deve ter ido para esse local encantado, que é Narnia. Avançando. Como todas as pessoas de juízo sabiam muito bem que nunca devemos nos fechar dentro de um guarda-roupa, muito interessante essas tiradas que o narrador vai dando, interagindo. É um narrador, gente, que ele não só descreve a narrativa, mas ele traz o leitor para perto, senta do lado do leitor e vai contando. Como toda pessoa de juízo, sabe? Não se tranca o guarda-roupa por fora quando você está entrando, não se tranca o guarda-roupa quando você entra no guarda-roupa. Quando os meninos entram no guarda-roupa, eles chegam em Nárnia, veem o poste, veem todo o mundo e de fato creem. Percebem que o Sr. Túminos foi preso e
quem está certo é a grande questão agora. O Pedro começa a conversar com eles. Gente, mas e aí, quem está certo? Será que quem está certo é a rainha? Será que quem está certo são os animais? E como é que a gente vai fazer aqui? Vamos para casa, não vamos para entrar nessa guerra, não vamos entrar nessa controvérsia, até que chegam os castores. E os castores vão contar para eles como é que o mundo está acontecendo, a profecia e que o Aslan está a caminho. Quem é o Aslan? Você sabe porque você não leu cronologicamente, você leu no Sobrinho do Mago. O Aslan é o criador. E eu tinha até colocado um adendo ali em cima que eu não coloquei, que eu não expliquei para vocês. Na teologia joanina, aqui o Aslan vai ser chamado de o filho do imperador de Alemar. O filho, então, de alguém ainda maior do que ele. O Aslan seria o filho de Deus. Aslan não é uma imagem de Deus o Pai, Aslan é uma imagem do Deus Filho, é uma imagem de Cristo. Que a questão da teologia joanina que eu tinha colocado e não explicado, Jesus, no princípio, em João 1, é quem cria tudo, ele é o agente criador. Mas voltando para cá, tem um trecho em que o Castor ele vai comentar isso. Ah, mas os meninos com medo, o Aslan é um leão. Então ele vai vir, ele é perigoso e tudo mais. E aí eles comentam, o Aslan é o rei de Nárnia. Ué, mas ela não é rainha? Não, mas o Aslan é o rei. Ele é o rei dos bosques, página 137. Filho do grande imperador de Alemar. Ah, mas ele é perigoso? Claro, página 38, 138. Claro que é. Perigosíssimo. Mas acontece que é bom. Ele é rei, disse e repito. Então, embora o Aslan fosse um leão, fosse extremamente perigoso, ele era bom, ele era justo. Então, ele era perigoso para quem não fazia o bem, mas para quem fazia o bem, ele era justo. Jades é filha dos gigantes, na página 138 também. Muito interessante, gente, porque os meninos são filhos de Adão e filhos de Eva. Ou seja, são filhos de uma natureza normal, uma natureza humana. Os narnianos são criados por Aslan ali e tudo mais, toda a situação que acontece na criação em O Sobrinho do Mago. Mas e a Jades? Na página 38 a gente tem a descrição dela. Mas filha de Eva. Filha de Eva é que ela não é. Sim, descende por um lado da primeira mulher do seu pai, Adão. A este nome o senhor Castor fez uma pequena reverência, seu pai Adão. A que se chamava Lilith. Era da raça dos gênios, dos espíritos, né, dos jinns em inglês. Isso por um lado, por outro descende dos gigantes. E aí tem toda uma narrativa do livro de Enoque, que interpreta, enfim, um livro apócrifo, um livro que não está na Bíblia e tudo mais, pseudoepígrafo. Enfim, o Luiz ele vai misturar muitas narrativas ali para explicar da onde vem a Jades e tudo mais, mas não vai se demorar muito nisso, nem nós podemos demorar muito nisso, porque a gente tem mais narrativa para ver. Mas, gente, outro ponto muito interessante para se analisar. O Edmundo, quando começa a escutar isso daí, ele, opa, onde está o Edmundo? Os meninos se perguntam. O Edmundo foi para o palácio da rainha, que tinha ensinado a ele onde chegar, e lá ele começa a proposição da traição de seus irmãos. Levanta para mim, por favor. Isso. Os meninos, em busca do Edmundo, eles encontram o Papai Noel e recebem seus presentes proféticos, né? A espada e o escudo, o arco para Susana, a espada e o escudo para o Pedro e o elixir de cura para Lucy. Gente, é muito interessante que o Luiz, por Father Christmas, que é como está no inglês, ele ressignifica, não é aquele pai bobão, não é aquele pai, o Papai Noel e tudo mais. Não, é um Papai Noel sério. É um Papai Noel, não sério demais, né? Mas é um Papai Noel comprometido. Assim como os anões, inclusive tem uma treta entre o Tolkien e o Walt Disney, da seriedade dos anões. Enquanto os anões do Walt Disney são bobões, são trapalhões, são soneca, são zangado e tudo mais, o nome deles, se você vai ver os anões do Senhor dos Anéis, nós temos anões sérios, guerreiros, fortes. Então, eles sempre queriam fazer esse contraponto ao senso comum. Mas voltando para cá, o inverno ele começa a ceder em Nárnia com a chegada de Aslan, porque Aslan chega. E tem lá a questão da mesa de pedra, né, gente? Quando Aslan chega, a feiticeira, na verdade, o Edmundo consegue escapar e tudo mais, toda a questão, e o Edmundo chega lá e o Edmundo
traiu seus irmãos, o Aslan é perigoso, o Edmundo merece ser morto. Porque o Aslan é perigoso, o Aslan é justo, o Aslan é um leão, ele merece. Tipo, os meninos agora estavam em perigo, a feiticeira ia atacar com o seu exército, que era um exército muito interessante, por sinal, que a narrativa vai descrevê-lo como um exército de lobisomens, vampiros, os seres negativos das mitologias e tudo mais. Mas o fato é esse, o Edmundo merece ser morto. Só que o Aslan tem uma conversa com a feiticeira e eles falam na mesa de pedra. Eles marcam o encontro na mesa de pedra e o Edmundo imediatamente é salvo. Ele é perdoado, ele é eximido de sua culpa. E aqui nós temos a magia profunda, né? Quando a narrativa vai tratar dela. A magia profunda eu trato com a feiticeira. A magia profunda, como eu tinha colocado para vocês, é um conceito teológico da expiação. Quando quem é culpado não morre por sua culpa, não sofre os danos de sua culpa, mas alguém sofre em seu lugar. Muitos cristãos, inclusive, não gostam dos filmes do Lewis, porque dizem que tem muita magia e tudo mais. Mas se você observar, a magia é apenas um nome diferente que encanta o público infantil, que encanta muita gente e atrai para mostrar a expiação, o conceito, talvez em palavras infantis que sejam mais palatáveis ao público. Além disso, sim, na mesa de pedra, o Aslan é humilhado e morto. A aproximação de Aslan já vai ser mais para o capítulo 13, exatamente, a magia profunda e a aurora do tempo. O Aslan tem a sua juba cortada e fica um leão frágil, fica um leão fraco, um leão muito feio. Afinal de contas, ele perde toda a beleza do leão está na juba. E ele morre no lugar do humano. Não vamos poder aprofundar muito essa questão aqui. Mas, ao mesmo tempo, não se pode retirar a vida de quem é a vida. Quem dá a vida pode perder a vida, mas retomá-la. Aslan deu a vida a todos os seres de Nárnia, e ele pode retomar a vida. Portanto, ele ressurge quase que imediatamente. As meninas ficaram observando ele de longe, enquanto os meninos estavam preocupados com a guerra que estavam travando com a feiticeira. Temos o contexto da guerra com a feiticeira, em que, sim, após a ressurreição de Aslan, que já volta com as garotas para a guerra, muitas ressurreições começam a acontecer. Quando eles invadem o castelo da feiticeira, as estátuas, que inclusive o senhor Túminos, que tinha sido preso, começam a voltar à vida. Então, da ressurreição de Aslan, outras ressurreições começam a acontecer também. E o fim da guerra é que toda aquela raça imunda, todos aqueles seres que se rebelaram contra Aslan e os narnianos, eles são destruídos. E na página 184 a gente tem isso. Logo após isso, Aslan, novamente, enquanto eles começam a narrativa esperando, terminam a narrativa se despedindo dele, o Aslan não chega para ficar, mas a profecia de cair de Paravel, ela é cumprida. E os 4 reis, filhos de Adão e filhos de Eva, são entronizados como reis de Nárnia. Aslan, portanto, desaparece e os meninos retornam para o mundo real. E nesse retorno para o mundo real, sim, os meninos recebem os seus nomes, né? Pedro, o Magnífico, Susana, Gentil, Edmundo, o Justo. Gente, muito interessante que o Edmundo seja o justo. Porque o Edmundo era o mais safado, o Edmundo tinha traído. Mas o Edmundo é justo não por justiça própria. O Edmundo é justo por uma justiça imputada, uma justiça que não é dele, a justiça que Aslan concede para ele. E Lucy, ou Lúcia, como trazer no português, a destemida. O professor Kirk vai explicar para eles: meus filhos, não se preocupem muito com o guarda-roupa, porque vocês nunca mais voltarão para Nárnia pelo guarda-roupa. Nárnia não pode ser provocada. Nárnia acontece. Achei muito rica essa fala do professor Kirk aqui, para já concluir essa segunda crônica de Nárnia, ou talvez a primeira. E a mais famosa, a mais atraente, aquela que mais tem fatores que vão embasar todas as outras. E, gente, é basicamente isso das narrativas. A gente vai falar um pouquinho agora dos aspectos... Pode avançar, por favor? Dos aspectos teológicos que são evocados pela narrativa, a conversa que faz com a teologia.
Outra narrativa da criação, Aslan, as cores e os sons, como eu já fui explicando para vocês. A necessidade da aprovação, é necessário que o Diggory, ainda na primeira crônica, tá, gente? Que o Diggory passe pela aprovação para que a sua fé em Aslan, né, a fé na palavra de Aslan e no amor que ele tem por sua amiga, sejam provados. Em O Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, nós temos a magia profunda, o mistério da substituição e, claro, a ontologia, não é? A descrição do ser de Aslan. Quem é Aslan? Aslan é o criador e ele é o filho do imperador de Além-Mar. Então isso demonstra que existem outros mundos, além de Nárnia, que compõem todo esse universo fictício, imaginativo e maravilhoso, tanto em adjetivo como em substantivo, na questão da colocação de conto de fadas maravilhoso que o C.S. Lewis compôs para nós. É uma suposição ou uma alegoria? É muito interessante tratar disso porque o Lewis, ele coloca algumas questões interessantes sobre ser ou não uma alegoria. Tem uma citação dele aqui que o Alistair McGrath vai destacar na página 293, o seguinte: se Aslan representasse a deidade imaterial da mesma forma que o gigante de desespero em O Peregrino, né, do John Bunyan, representa o desespero, ele seria uma figura alegórica. Na realidade, porém, ele é uma invenção que dá uma resposta imaginária à pergunta: como seria o Cristo se de fato houvesse um mundo como Nárnia e ele escolhesse encarnar e morrer e ressuscitar nesse mundo como ele de fato fez no nosso? Isso não é absolutamente uma alegoria. Aqui eu tenho que discordar do C.S. Lewis na classificação de alegoria que ele faz, porque não precisa ser uma alegoria escrachada como o gigante de desespero, mas nós temos uma alegoria no sentido que a literatura ela se predispõe para nos apontar alguma coisa. A suposição é: como seria se Cristo tivesse nascido em Nárnia? E isso nos aponta para como Cristo nasceu em nosso mundo. Enfim, faz essa discussão teológica dentro da sua narrativa imaginativa. Então, meu povo, é isso. Essa foi nossa aula introdutória e a próxima já é conclusiva, infelizmente, das Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis em Terras de Nárnia. Te espero já já na nossa conversa e até a próxima.